Oi, gente, começando aqui um novo vlog. Mostrei pra vocês os dois últimos livros que eu comprei e recebi. Aqui é A Metamorfose, do Franz Kafka, nessa edição da Nanofágica, que são de bolso. Eu espero que eles lancem os do Kafka nessa edição pra eu poder comprar, porque eu não tenho nenhum. Esse daqui eu já li, pretendo reler, mas os outros eu ainda não li. E também essa seleção de 50 contos do Machado com o corte colorido. Achei bem bonito. Inclusive, eu tenho um outro livro que eu achava que era da mesma coleção, que é esse daqui do Gregório de Matos, que eu comprei recente, que são dos poemas. Eu achava que era o mesmo estilo, só que esse, a página é branca, ó, completamente diferente, assim, a qualidade, né? Eu preferi o do Machado. Mas, enfim. E vim aqui mostrar pra vocês esses livros, falar um pouquinho da minha leitura de Madame Bovary. Mas ontem eu recebi alguns outros livros. Esse daqui, A Redoma de Vidro, da Silva Plath, que foi um sorteio. Porque só tinha eu e outra pessoa concorrendo num grupo da Yara, eu vou deixar o perfil dela. São livros que ela estava tirando da estante dela e você dizia qual tinha interesse. Esse daqui foi uma concorrência aí entre eu e uma outra, eu acabei ganhando, então eu fiquei muito feliz porque ele chegou. Recebi Morada em Edição, da Priscila Pinheiro, que é um lançamento. Inclusive eu vi que vai ter um evento, hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro, vai ter um evento dia 9, sábado, e esse livro será lançado lá. Então eu estou pensando em ir para pegar o autógrafo da Priscila Pinheiro, que ela é daqui de Fortaleza, ó. E ela me mandou o livro. Eu fiquei bem feliz com o contato, quero ler e vou tentar ir lá, conversar um pouquinho com ela, agradecer. E também no outro grupo que eu participo de leituras, que é o da Jéssica, eu nunca ganho os sorteios lá. Aí a Jéssica disse que já estava com pena, porque às vezes só tinha eu e outra pessoa concorrendo e eu nunca ganhava. Aí eu queria muito o Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Murakami, e eu perdi. Aí, uma outra integrante do grupo disse que tinha ele na edição da tag e iria mandar pra mim, porque ela não gostou. Então, ela me mandou e ela ainda mandou com um recadinho assim, boa sorte. Tipo, ela realmente não gostou da leitura, mas é um livro assim, capa dura, né, bem bonitinho e eu espero gostar. É uma edição bem bonita. Daí eu recebi esses, né, todos esses livros. E Madame Bovary eu estou lendo nessa edição aqui do Sebo. Então, para a nossa primeira aula, foi toda a parte 1, que são 9 capítulos, mas eu li apenas até o 7. Então, falta eu ler o 8 e o 9. Só que a professora também não conseguiu chegar no 8 e no 9, como que estamos fazendo. Nós vamos lendo alguns trechos, destacando pontos importantes do capítulo, tanto para o enredo como para a construção do romance em si. O que o autor estava tentando fazer, quais eram as técnicas que ele estava utilizando. Vou seguir lendo, né, hoje é feriado. Eu quero ler um pouquinho desse livro e um pouco do A Relíquia da City Queiroz, que eu ainda não concluí, mas eu vou mostrando para vocês. Eu acho que não é uma coisa bacana, não. Sean debates de orden estético, de orden político o de orden cultural, digamos, en una literatura que está en... Gente do céu, o calor aqui está assim infernal. Se eu for derretendo, sabe, assim, a pele,
ao longo aí desse take vocês relevem, tá? Mas eu quero comentar que essa semana na faculdade eu tive uma apresentação e esse professor é o mesmo do semestre passado, que eu comentei uma apresentação sobre literatura feminina que eu fiz com as minhas colegas. E dessa vez nós fizemos sobre o crítico francês Saint-Beuve, que ele, lá no século XIX, ele desenvolveu uma metodologia para poder fazer crítica literária. Essa metodologia ela consistia em analisar a biografia do autor. Então, para ele era super importante saber como era a vida, como, né, onde que ele cresceu, onde ele nasceu, como eram os pais, as irmãs, as pessoas com quem ele se relacionava, o que que os amigos falavam desse autor. Para ele, tudo isso impactava diretamente na crítica ao livro que esse autor, por exemplo, publicou. E vários métodos, assim, é uma metodologia bem estranha, né, para a nossa realidade, mas ele foi muito importante porque ele deu início a essa questão de sistematizar a crítica literária. Então, nós apresentamos um pouco do texto, né, o professor indica o texto, que ele trabalha com uma apostila, assim. A gente estuda, faz algumas pesquisas e depois apresentamos para a turma. Então foi bem legal, bem diferente, eu não conhecia. Eu até comentei que hoje em dia nós temos voltado a olhar para o autor. Durante o século XX, o Roland Barthes ele trouxe a ideia da morte do autor, né? De que não importava, digamos assim, e ele deu uma ênfase muito no leitor, em quem estava lendo aquele livro. E eu sinto que agora a gente voltou a dar importância também para quem escreveu, mas de uma forma diferente, tentando até dar visibilidade para pessoas que em outras épocas não teriam nem chance de publicar livros. Então eu sinto que nós estamos lendo cada vez mais homens e mulheres negros, indígenas, que antes, né, os leitores não davam tanta importância. Daí ao final da apresentação ele leva livros. Nesse dia tivemos 2 apresentações, então ele leva 8 livros e a gente pode escolher qual quer. Ele leva da biblioteca dele, tá? E eu peguei esse daqui, que é o Narrador em Si Mesmado, da Maria Lúcia da Alfarra, sobre uma análise, né, acerca do narrador em Virgílio Ferreira. Eu acho que é isso. Enfim, aí ele leva aqui, é da própria biblioteca dele, achei super legal. É um livro que ele gosta por estudar, o narrador. Traz até alguns esquemas. Achei legal, quero estudar. Daí eu recebi esses dias esse pacote, faz tempo que tá ali parado, porque eu sei o que é. É um livro do Saramago que estava por R$14. E no semestre que vem eu vou ter literatura portuguesa e eu acredito que vamos precisar ler. Então eu aproveitei para comprar Caim. Não sei se a gente vai ler especificamente esse, né? Mas por R$14 eu achei que compensava já adquirir. Caso precise fazer algum trabalho, eu escolho de livros que eu já tenho. Daí eu queria mostrar pra vocês 2 compras, assim, que não são de livros, que eu fiz na Shopee. Gente, eu comprei esse fone, que ele é um formato diferente, ó. Você encaixa assim. Esse fone é pra quem tem dificuldade com aqueles que fica penduradinho, sabe? Porque no meu caso ele cai. Esse daqui não cai, ó. Ele fica preso, tá vendo? Não sei se vai dar... Ó, ele fica preso aqui atrás, sabe? Ele meio que fecha aqui, ó. E ele fica presinho. Tem a caixinha pra indicar o tempo de carregamento. Ó, ele foi R$40 e eu achei que compensou muito. Tem outros modelinhos, tem da Disney. Enfim, não fui taxada, chegou rapidinho, vem de fora, tá? Não é compra nacional. E essa garrafa aqui é compra nacional. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui no Ceará, aquela garrafa Paco, ela é febre. Todo mundo tem, todo mundo anda com aquilo assim na mão, sabe? Parece que não pode botar dentro da mochila, tem que andar com elas assim na mão. E eu nunca entendi muito bem porque que as pessoas estavam dando R$300 em uma garrafa. Só que, passando o dia na faculdade, eu comecei a sentir falta de ter água sem precisar comprar, porque lá tem bebedouro, mas eu não me dou muito bem com água filtrada, né? Meu corpo não recebe essa água muito bem, geralmente eu fico com diarreia. Então eu evito água filtrada, eu prefiro água mineral. E eu levava uma garrafa, eu tenho uma garrafa comum, que não é térmica, essa daqui é térmica, só que ela durava uma manhã, tipo, depois do almoço eu já estava sem água de novo. Essa daqui na Shopee, eu gosto desse modelo, tá? Que tem a tampinha aqui pra você beber. Porque tem umas que pra beber você precisa tirar a tampa toda. Essa daqui foi R$36
e ela segura a água por pelo menos aí umas 10 horas muito gelada. Então eu levo essa e levo a outra que não é térmica. A outra eu tomo de manhã, na hora que eu chego, e depois do almoço, quando eu tenho aula à tarde, que é quase todos os dias, eu acabo bebendo nessa daqui e a água fica muito gelada, muito mesmo. Eu coloco água e umas 4 pedrinhas de gelo. Quando eu volto para casa, se ainda tiver água, ela ainda está gelada e eu chego em casa umas 5, 6 horas da noite. Ó, a água que tá aqui é de ontem à noite, que eu deixei aqui, e hora dessa ela ainda está gelada. Sim, ela ainda está gelada. Então, foi uma maravilha e custou R$36. Ela vai ter vários modelos, se vocês procurarem por garrafa térmica. Eu posso colocar o link também, né? E foi compra aqui mesmo, do Brasil. Então, chegou super rápido, não tinha perigo de taxação. E eu achei ela simplesmente linda, perfeita, maravilhosa. Tenho usado muito, muito mesmo. Bom, aí sobre leituras. Eu continuo lendo Madame Bovary. A minha edição é essa daqui, ó, que provavelmente vocês vão encontrar em qualquer sebo. Ela é dessa Suzano, não sei se Suzano é do papel, enfim. Mas é com a tradução do Enrico Corvisieri, aqui, ó. E a minha professora, ela usa uma outra edição em que a tradução é muito parecida com essa. Eu não sei se é o mesmo tradutor, mas no dela, os personagens têm os nomes originais. No meu, ele conservou o Emma Bovary, conservou o Leon, que vai aparecer, o Omar, enfim, ele deixou alguns. Gente, mas ele traduziu o Charles Bovary. Eu não sei se em algum outro take eu comentei com vocês o que eu tô achando desse livro, e eu posso ter falado Carlos Bovary, porque é assim que está no livro. Na minha edição, nós temos o Carlos Bovary e a Emma Bovary. Ele traduziu outros também, a Felicité, ele colocou como Felicidade. Então, à medida que nós vamos lendo e discutindo na sala, eu fico rindo, assim, muito sozinha, porque uma amiga, inclusive, que não tinha iniciado a leitura, né, no primeiro momento, ali na primeira aula, quando eu tinha comentado com ela sobre os personagens, aí a professora e as outras pessoas estavam falando do Charles Bovary, né, e eu não sabia quem era, ela também não, aí ela disse assim, Gisele, quem é o Charles? Porque eu tinha falado do Carlos, né? Aí eu disse, tem o mesmo sobrenome, eu disse, é o pai, né? É o pai do Carlos Bovary. E ela acreditou. Até que nós percebemos que era o mesmo personagem. E eu falo, esse Charles não aparece pra mim, né? Já tô caminhando aqui na leitura, cadê essa pessoa? E foi aí que eu percebi que esse homem teve a brilhante ideia de traduzir o nome dos personagens. E está aqui o belíssimo Carlos. Ó, deixa eu ver se eu saindo aqui. O belíssimo Carlos Bovary. Ri demais. Mas enfim, eu estou na parte 2. Na parte 1, nós somos apresentados aos personagens, o Charles Bovary e a Emma. No início, o Charles, ele casa com uma mulher mais velha, que já é viúva, até que ele conhece a Emma, começa a se interessar por ela. Isso, gente, é bem no início do livro. E a esposa dele morre, né? Ela já era uma mulher que tinha uma saúde fragilizada, ela já tinha 40 e poucos anos. Então, ele fica com um caminho aberto ali para tentar negociar esse casamento com a Emma. Após o casamento, já de imediato, a Emma ela começa a demonstrar uma insatisfação. E o narrador parece que ele se compadece muito dessa personagem. Então ele não tem aquele julgamento que às vezes a gente encontra em livros assim, né, do século XIX, em que o narrador, ele a todo momento faz alguma crítica à forma como a personagem, principalmente, né, a personagem feminina se comporta. E aqui não, parece que ele gosta dela. Então, quando ela demonstra essas insatisfações, porque ele tem acesso aos pensamentos dela, né? Ele é o narrador que conhece tudo, nunca é nesse tom de julgamento. E às vezes acontece também um discurso indireto em que a própria Emma, é como se o narrador ele sumisse ali um pouquinho e a própria Emma nos conta como que ela está, o que está acontecendo. E já na lua de mel, ela já começa a se sentir completamente insatisfeita, porque ela percebe que não era bem isso que ela queria, que o casamento não é tão legal assim. E chega a ser engraçado, porque ela acabou
de se casar. E nos capítulos assim anteriores, isso ainda na primeira parte, tá, gente? É bem no início do livro mesmo. Conta, primeiro, nós somos apresentados ao Charles. Conta como foi a infância dele, como foi que ele se formou em medicina, sempre como um personagem muito conformado, muito tranquilo, que não gosta de mudanças, que é a mãe que planeja tudo, organiza tudo e ele só segue. E a Emma conta também que ela teve educação, o pai dela conseguiu proporcionar isso a ela e era em um convento. Então, já demonstrava desde a época do convento que ela se interessava por umas atividades e rapidamente ela mudava de ideia porque aquilo não era mais tão empolgante assim. E é exatamente a mesma coisa que acontece com ela já um pouco mais velha, né? Saída ali do convento. Quando ela conhece o Charles, ela obviamente também se interessa por ele, acha que é uma boa coisa casar-se. Aí casa, vai morar com ele e já vai ficando, sabe, aparentemente assim, entediada. Então, ela começa a falar que para ele tentar fazer algumas atividades, ela gostaria que ele fosse um pouco mais ativo socialmente, que tivesse um pouco mais de prestígio, porque ele é um médico. Mas a única coisa que ele faz é sair de casa, atender as pessoas e voltar, e ela não está nem um pouco satisfeita com isso. Até que ele começa a se preocupar, porque ela vai ficando muito reflexiva, assim, muito, enfim, como se ela estivesse muito triste. Isso é mais intensificado após um baile. Eles são convidados ali na região a participar de um baile de um homem, né, que está tentando algum cargo ali político. Então ela vai muito feliz com o marido e assim é uma noite para ela de muita riqueza, mas que ao mesmo tempo traz essa tristeza porque ela percebe que isso ali não é a vida dela. Que no dia seguinte ela vai voltar para aquela mesmice, aquela casinha, ficar esperando o Charles voltar, não tem muito que ela possa fazer, os empregados não são tão competentes quanto ela gostaria. Então, o que ela faz? Ela começa a contar os dias para que no ano seguinte esse homem convide eles de novo para esse mesmo evento como sendo algo anual. Só que nós já entendemos, na hora que apresenta esse personagem que convida eles, de que é algo muito esporádico, porque ele está apenas tentando esse cargo político. Então, as intenções dele era demonstrar ali para aquele círculo, né, de pessoas que ele tinha condições de alçar, né, essa posição, e ele precisava, né, desse tipo de exposição pública. Então ela fica muito arrasada, né, quando passa esse ano e não são convidados novamente, e aí começa realmente a ter um quadro que hoje provavelmente seria diagnosticado como uma depressão, sabe? Algo nesse sentido, né? Um sintoma assim mais depressivo, porque aí ela começa a emagrecer muito, começa a não ligar tanto assim para as coisas, e o tempo vai passando, aí o Charles, né, pensa, não, realmente o ambiente aqui não está fazendo bem para Emma. Eu acho que é melhor procurar uma outra cidade que a gente possa morar, vender aqui, né, comprar em outro lugar, se instalar, porque talvez eles tinham essa ideia, né, de que novos ares poderia melhorar o espírito ali dela. E é isso que ele faz, e o que para ele eu considero assim que foi muito, porque ele é uma pessoa que não gosta de mudança, que não gosta, né, de ter que se expor a algo novo, e ele abriu mão de tudo, né, do emprego que ele tinha, do emprego assim, porque ele era médico, mas ele já estava muito bem situado ali na região, então ele precisa ir até um outro local, ele conversa com um farmacêutico para saber se ele vai ter clientes lá, enfim, eles acabam se mudando. E isso é o que inicia a parte 2, que eu acredito que seja uma parte mais empolgante até do livro, que é quando eles chegam nessa cidade e a descrição que o narrador faz pra gente, nós já entendemos que é uma cidade tão pequena quanto a outra que eles moravam, ou seja, Emma vai continuar odiando, porque o sonho dela, obviamente, é morar em Paris. Então, eles chegam lá, ele vai se instalando, e o que acontece, porque eu ainda tô no início do livro, né, gente, eu estou na página 107,
é que ela começa a conhecer outras pessoas, né? Aparece ali um personagem, depois aparece outro, que serão provavelmente os interesses amorosos dela, porque ela fica se questionando se o que aconteceria, né? Se ela arranjasse ali outro marido, outro namorado. E esses personagens, eles vão surgindo aqui e ali, que são nomes importantes também para a obra, né? Que obviamente eu não vou contar para vocês, porque esse início que eu contei, ele é bem básico, bem introdutório, mas a partir de agora a Emma vai provavelmente, né, realmente começar a ter essas novas interações amorosas enquanto uma mulher casada, porque Madame Bovary é, né, sobre adultério, então eu imagino que a partir de então nós teremos esse assunto sendo desenvolvido, e eu estou achando esse livro maravilhoso. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, as outras pessoas que estão lendo assim na turma, a grande maioria também está curtindo muito, é um livro fácil de ser lido, não tem uma linguagem rebuscada, e você fica muito interessado em conhecer a vida, os personagens, então eu recomendo demais. Se você ainda não tiver tido a oportunidade de ler, se quiser ler para poder a gente ir conversando, né, eu vou demorar, eu acho que eu termino daqui para o final do mês, que é quando a gente troca de livro na disciplina. Então, nós podemos ir aí compartilhando, é um livro rápido, eu acho que tem gente que já terminou, é porque eu sou uma leitora lenta. Mas eu gostei muitíssimo. Então, hoje, eu vou agora seguir estudando, eu até peguei aqui o tablet, gente, eu tô usando demais, viu? Se você estuda e assim como eu, tem dúvida, assim, se o tablet iria ajudar, ajuda. Não é essencial, né, se você não tem... E eu assistindo série, dizendo que eu tô estudando muito no tablet. Mas à noite eu assisto série antes de dormir, porque a minha TV não pega os aplicativos. Então, pra mim tá sendo muito legal. Mas eu tenho tudo, sabe assim, tudo aqui, os textos, eu posso ir riscando, escrevendo. Agora eu estou criando notas também, que antes eu não fazia. Notas assim, sabe, escritas mesmo. Eu não fazia nos outros, com a minha própria letrinha. E eu estou adorando. E agora eu vou precisar, né, encerrar o vlog para estudar. Eu tenho 2 provas essa semana. Hoje é sábado, esse vlog sai amanhã no domingo. Na semana agora que se inicia, eu tenho prova de vocábulo e teoria da literatura 2, que é exatamente o que eu estou estudando aqui. Eu leio o texto e vou resumindo com as minhas palavras aqui os tópicos para depois eu voltar só nesse resumo e não precisar voltar no texto. Eu tenho uns 5 textos para fazer isso e vocábulo eu preciso... já estou morta de suado. Eu preciso ler também alguns textos, mas a prova eu vou poder usar os textos na prova. Então, eu só preciso ter compreendido eles para poder usar de auxílio, né? O de teoria da literatura, não. A gente tem que chegar lá com tudo aqui mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, tá? Eu não consegui fazer tantas entradas assim, conversando, mas aí ao longo dessa semana eu vou gravando outros e vou melhorando cada vez mais. Tá? Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve. Eu vou deixar outro vídeo aqui, caso tu queira continuar me assistindo. E muito obrigada, né, por quem assistiu até aqui. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.